Na nossa experiência, as coisas nunca chegam a um fim definitivo. Ao morrer, nossos corpos se decompõem, a matéria retorna à terra e ao ar, gerando novas formas de vida. Assim, de certo modo, vivemos no que acontece depois. Mas será que pode não haver mais um depois? Infelizmente, segundo a física moderna, isso é possível. O próprio tempo pode parar. Tudo congelaria, sem mais inícios ou recuperações. O fim do tempo seria o fim de todos os finais. Essa ideia assustadora não era pensada antes da teoria da relatividade de Einstein, que explica a gravidade na física moderna. Antes, cientistas e pensadores viam o tempo como um compasso constante e imutável do universo. Mas Einstein mostrou que o universo é como uma sessão de improviso musical, com ritmos diferentes. O tempo pode desacelerar, acelerar ou agir inesperadamente. Ao sentir a gravidade nos puxar, percebemos o tempo em ritmo diferente. Objetos caem onde o tempo desacelera. O tempo não só passa, reage ao que ocorre ao seu redor, como músicos que tocam juntos em um ritmo animado. Contudo, às vezes tudo vira um caos, e o tempo pode sumir, como um baterista que se empolga e se esgota. Quando o tempo chega ao limite, cientistas o chamam de singularidades. Podem marcar o início ou fim do tempo. A singularidade mais famosa é o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos, que iniciou o universo e o tempo como o conhecemos. Se o universo parar de expandir e colapsar, poderia reverter o Big Bang, o grande colapso, onde o tempo pararia. Contudo, o tempo não necessariamente tem um fim em toda parte. Nos buracos negros, de acordo com a relatividade, o tempo chega ao fim, enquanto no universo ele continua. Buracos negros, pela sua natureza destrutiva, são mais extremos do que se pensa. Se você caísse em um buraco negro, não apenas seria dilacerado, mas eventualmente atingiria uma singularidade no centro, onde sua linha do tempo cessaria. Não haveria renascimento de seus restos, não seriam reciclados. É como chegar ao fim de uma história, não só a morte, mas um colapso existencial. Físicos lutaram com a ideia de que a relatividade prevê tal destino sem esperança de renovação. Mesmo hoje, não há consenso em como interpretá-las. Singularidades são a razão principal pela qual físicos buscam uma teoria unificada, unindo a teoria de Einstein à mecânica quântica, para criar uma teoria da gravidade quântica. Parte desse esforço é para explicar as singularidades. Mas essa busca tem um porém. O fim do tempo é difícil de entender, mas sua eternidade é igualmente intrigante. Antes das contribuições de Albert Einstein, filósofos já debatiam há muito tempo se o tempo poderia ter um fim. Immanuel Kant a via como antinomia, um conceito com argumentos conflitantes, gerando incerteza. Filosoficamente, antinomia descreve quando ambos os lados de um argumento têm pontos válidos e contraditórios, gerando incerteza. Kant, notando a complexidade do tempo, viu-o como um tema gerador de perspectivas conflitantes. Por um lado, poderiam ser apresentados argumentos sugerindo que o tempo é infinito e contínuo, sem um fim concebível. Por outro lado, havia argumentos convincentes de que o tempo teria limitações ou um fim. Aristóteles também lidou com essa ideia, sugerindo que o tempo não poderia ter um começo ou um fim. Cada momento marca tanto o fim de um período quanto o início de outro. Todo evento é causado por algo e leva a outro. Então, como o tempo poderia parar? O que impediria o último evento de levar a outro? Além disso, como definir o fim do tempo se o próprio conceito de fim depende dele? Richard Swinburne, filósofo de Oxford, alega que é impossível o tempo findar. Mas se o tempo é infinito, então o universo deve existir sem fim, o que levanta questões complexas e de difícil compreensão para os filósofos. A aceitação do Big Bang e dos buracos negros trouxe as respostas inicialmente. Eles sugeriram que o universo poderia enfrentar cenários catastróficos, do grande colapso à grande ruptura ou congelamento. Porém, o entendimento das singularidades ficou menos claro. Lawrence Sklar, filósofo da física da Universidade de Michigan, diz que a física das singularidades é incerta e aberta à interpretação.
A própria teoria que os origina sugere que eles talvez nem existam de fato. Por exemplo, no caso da singularidade do Big Bang, segundo a teoria da relatividade, todo o material que eventualmente formou cada galáxia que observamos hoje estava comprimido em um único ponto matemático, um ponto com tamanho zero. Similarmente, em um buraco negro, cada partícula de um astronauta ou objeto é comprimida em um ponto minúsculo. Em ambos os cenários, dividir por volume zero nos cálculos resulta em infinito. Há singularidades com aspectos infinitos, mas não necessariamente densidade infinita. Embora físicos modernos não fujam tanto do infinito como Aristóteles e Kant, ainda o veem como um alerta de que suas teorias podem estar no limite. Veja a teoria da óptica geométrica ensinada na escola. Embora explique bem receitas de óculos e espelhos de parques de diversão, prevê que uma lente foca a luz de uma fonte distante num único ponto matemático, criando um ponto de intensidade infinita. Contudo, na realidade, a luz se foca num padrão-alvo, e sua intensidade, embora alta, é sempre finita. Essa discrepância surge pois a luz age mais como onda do que raio. Analogamente, a maioria dos físicos assume que singularidades cósmicas têm densidade finita, mesmo que altíssima. Eles creem que a relatividade não capta aspectos cruciais da gravidade ou matéria perto de singularidades, o que manteria a densidade controlada. O físico James B. Hartle, da Califórnia, nota que muitos concordariam que essas singularidades indicam onde a teoria falha. Entender o que acontece nesses cenários extremos exige uma teoria mais abrangente, a gravidade quântica. Físicos ainda desenvolvem essa teoria, mas preveem que ela incorporará um insight fundamental da mecânica quântica. A matéria, como a luz, exibe propriedades ondulatórias. Essas propriedades deveriam transformar a singularidade num pequeno feixe, não um ponto, eliminando o erro de dividir por zero. Se for verdade, o tempo não acabará. Os físicos debatem os dois lados. Alguns creem que o tempo de fato acaba. Contudo, isso é um desafio, pois as leis da física operam no tempo, descrevendo movimento e mudança. O fim do tempo exigiria não só uma nova lei da física, mas uma lei bem diferente, que não dependesse de conceitos temporais como movimento e mudança, mas sim de princípios atemporais, como a simetria geométrica. Por exemplo, Brett M. C. Innes, da Universidade de Singapura, propôs uma ideia com base na teoria das cordas, principal candidata para a gravidade quântica. Ele sugeriu que o universo primordial poderia ter a forma de um touro. Teoremas sobre touros exigem que seja perfeitamente uniforme e liso. Mas, numa singularidade de grande colapso ou buraco negro, o universo tomaria qualquer forma, e princípios matemáticos idênticos podem não valer. O universo pode ser irregular. Tal lei física geométrica difere das leis dinâmicas tradicionais em um aspecto crucial. Ela carece de simetria no tempo. Nesse cenário, o fim não seria o começo ao contrário. Outros pesquisadores em gravidade quântica creem que o tempo se estende sem começo ou fim. Eles veem o Big Bang como transição crucial na vida contínua do universo. Nessa visão, o universo pode ter se contraído em um grande colapso, antes de se recuperar com a alta densidade, em um fenômeno de grande salto. Vestígios dessa era podem existir hoje. Eles sugerem que o feixe singular no centro de um buraco negro age como uma estrela minúscula, fervendo e borbulhando. Se caísse num buraco negro, embora o fim fosse doloroso, sua linha do tempo talvez não cessasse totalmente. Suas partículas entrariam no feixe, deixando uma marca que futuros observadores detectariam na fraca luz do buraco negro. Ao propor que o tempo continua indefinidamente, evitam-se especulações sobre novas leis físicas. Contudo, enfrentam desafios. Por exemplo, o universo tende a se desordenar mais com o tempo. Se ele existe desde sempre, por que não está caótico? Ademais, como a luz com sua marca escaparia da intensa gravidade de um buraco negro? A luta com paradoxos do tempo não é só de físicos. Filósofos lidam há séculos com questões similares. John Archibald Wheeler, proeminente na gravidade quântica, notou: a equação de Einstein diz, é o fim. A física diz, não há fim.
Diante desse dilema, alguns concluem que a ciência talvez nunca resolva se o tempo tem um ponto final. Para eles, o limite do tempo é o da razão e observação empírica. Outros otimistas acreditam que, com ideias inovadoras, a física pode responder claramente. Gary Horowitz, físico da UC Santa Bárbara, afirma: não está além da física. A gravidade quântica deve dar uma solução definitiva. Enquanto físicos e filósofos lidam com o conceito do fim do tempo, muitos traçam paralelos com o fim da própria vida. Assim como a vida emerge de moléculas inanimadas se organizando, o tempo pode surgir de algo atemporal que se auto-organiza. Um mundo com tempo tem estrutura complexa. Ele ajuda a entender quando, por quanto tempo e a sequência dos eventos. Talvez essa estrutura não seja imposta de fora, mas sim que surja de dentro. Assim como o que se constrói pode ser desmontado, se a estrutura cede, o tempo deixa de existir. Nessa visão, o fim do tempo é tão intrigante quanto a falência de qualquer sistema complexo. Aos poucos, o tempo perde suas características e transita para a não existência, como ao passar pelo crepúsculo. O primeiro aspecto do tempo que pode desaparecer é sua direcionalidade única, a seta que aponta do passado para o futuro. Desde meados do século XIX, os físicos entendem que essa seta não é uma propriedade intrínseca do tempo, mas da matéria. O tempo flui inerentemente em ambas as direções. A seta que vemos é a progressão natural da matéria da ordem para a desordem, familiar a quem tem pets ou crianças. Essa ordem inicial pode vir dos princípios geométricos de M.C. Innes. Se essa tendência prosseguir, o universo alcançará um estado de equilíbrio, a morte térmica, onde não poderá mais aumentar sua desordem. Enquanto partículas individuais se rearranjarem, o universo parará de mudar, e os relógios oscilarão em ambas as direções. A distinção entre futuro e passado se turvará. Alguns físicos especularam que a seta do tempo poderia se inverter, fazendo o universo se rearranjar. Mas para seres mortais, cuja existência depende do tempo que avança, essa inversão sinalizaria o fim do tempo com a mesma certeza da morte térmica. Pesquisas sugerem que, com a seta do tempo, outro aspecto que o tempo pode perder é o conceito de duração. Hoje, o tempo é medido em unidades como segundos, dias e anos. Sem essas unidades, ainda perceberíamos eventos cronológicos, mas não sua duração. Essa ideia é de Roger Penrose, físico de Oxford, em seu livro Ciclos do Tempo, uma nova visão do universo. Penrose sempre se interessou pela natureza do tempo. Colaborando com Stephen Hawking nos anos 60, ele provou que singularidades, pontos de densidade infinita, seriam uma característica comum do universo, não só em casos especiais. Penrose também defendeu que a matéria que cai num buraco negro deixa de existir de forma relevante e que o tempo pode não ter papel numa teoria da física verdadeiramente fundamental. Em sua obra, Penrose examina o universo primordial. Naquela época, era uma coleção desordenada de partículas, como legos espalhados pelo chão, esperando montagem. Essa mistura caótica incluía quarks, elétrons e outras partículas. Desse caos, átomos, moléculas, estrelas e galáxias se formaram, um passo de cada vez. O primeiro passo significativo ocorreu 10 microsegundos após o Big Bang, ou o Grande Salto, como algumas teorias sugerem. Este passo envolveu a criação de prótons e nêutrons, cada um com 3 quarks e medindo cerca de um femtômetro. Antes desse evento, não havia estruturas coerentes. Nada era formado por peças unidas. Logo, não havia base para a marcação do tempo. Relógios dependem de referências estáveis, como o pêndulo ou órbitas atômicas. Contudo, nesse estágio inicial, tal referência não existia. Aglomerados de partículas se formavam, mas sem tamanho fixo, não servindo como referência de tempo. Quarks e elétrons, blocos construtores da matéria, não têm tamanho discernível ao serem examinados de perto. Para físicos, são apenas pontos. Seu único atributo de tamanho é o comprimento de onda Compton,
que define a escala dos efeitos quânticos e se inverte com a massa. Porém, essa escala rudimentar não existia antes de 10 picosegundos após o Big Bang, quando a massa ainda não havia se formado. Não há como registrar o tempo, explica Penrose. Sem nada que marque intervalos regulares, não importa se passa um ato-segundo ou um femtosegundo para as partículas na sopa primordial. Penrose sugere que esse cenário não apenas caracteriza o passado distante, mas também o futuro distante. Mesmo após as estrelas se apagarem, o universo terá uma mistura desoladora de buracos negros e partículas livres. Até os buracos negros decairão, restando só partículas. A maioria dessas partículas será sem massa, como fótons, impossibilitando relógios novamente. Em cenários alternativos de fim do universo, como o Grande Colapso, relógios não se sairiam melhor. Você pode achar que a duração existiria conceitualmente, mesmo não mensurável. Porém, pesquisadores duvidam da existência real de uma grandeza imensurável, mesmo em tese. Para eles, não poder construir um relógio sugere que o tempo perdeu sua característica essencial. Se tempo é o que o relógio mede e não há relógios, então não há tempo, diz Heinrich Sinkernagel, filósofo da física da Universidade de Granada, que investigou o sumiço do tempo no universo primordial. Apesar de sua elegância, o cenário de Penrose tem suas falhas. Nem todas as partículas futuras serão sem massa. Elétrons devem sobreviver, e um relógio poderá ser construído com eles. Penrose sugere que elétrons percam massa, mas admite ser uma ideia especulativa e incerta. É um dos maiores problemas dessa teoria, ele admite. Ademais, se o universo primitivo carecia de noção de escala, como expandiu, diluiu e esfriou? Mas, se a teoria de Penrose estiver correta, implica algo notável. Embora muito distintos, um compacto e o outro em esvaziamento, o universo primordial e o futuro distante não têm relógios ou medidas de escala. O Big Bang se assemelha ao futuro distante, observa Penrose. Ele sugere que podem ser fases de um grande ciclo cósmico. Segundo essa ideia, no fim do tempo, ele reiniciará para um novo Big Bang. Assim, Penrose, que argumentou que singularidades marcam o fim do tempo, pode ter descoberto como perpetuá-lo. O suposto algoz do tempo tornou-se seu salvador. Mesmo que duração perca o sentido e femtosegundos e atosegundos se misturem, o tempo não se extingue. Ele ainda rege a sequência de causa e efeito, diferente do espaço, que permite múltiplos arranjos de objetos sem ordem específica. Eventos que acontecem sequencialmente no tempo, como digitar em um teclado e ver letras na tela, são intrinsecamente conectados. Contudo, relações espaciais entre objetos, como teclado e post-it, podem ser irrelevantes. Em certas circunstâncias, o tempo poderia perder sua função de ordenação e tornar-se uma dimensão espacial. Essa ideia dos anos 80, de Hawking e Hartley, propôs que o Big Bang diferenciou tempo e espaço. Inspirados pela teoria das cordas, sugerindo que nosso universo é uma membrana em um espaço dimensional superior, teorizam que o tempo poderia se fundir com o espaço sob certas condições. Imagine nosso universo como uma folha flutuando ao vento, com a gente preso nela como lagartas. Embora nos movamos livremente em nossa prisão quadridimensional, se a folha for sacudida vigorosamente, somos imobilizados. Para progredir na membrana, teríamos de viajar mais rápido que a velocidade da luz, o que é impossível. Consequentemente, todos os processos cessam, pois todos exigem alguma forma de movimento que se torna inatingível. De uma perspectiva externa, as linhas do tempo de nossas vidas, formadas por momentos sucessivos, não terminam, mas se curvam, tornando-se linhas espaciais. Nesse cenário, a membrana permanece quadridimensional, mas todas as 4 dimensões se tornam espaciais. Objetos são forçados a acelerar perto da velocidade da luz até suas trajetórias se tornarem superluminais, eliminando o tempo. Importante: quem vive essa mudança pode nem notar. Como os relógios desacelerariam e parariam, não perceberíamos o tempo virar espaço. Em vez disso, observaríamos objetos como galáxias parecendo acelerar, um fenômeno que os astrônomos frequentemente atribuem à energia escura.
Contudo, essa aceleração poderia realmente sinalizar a transformação do tempo em espaço? Neste estágio avançado, o tempo parece ter desaparecido, mas uma aparência dele persiste. Mesmo sem definir duração ou relações de causa, podemos atribuir eventos a pontos específicos no tempo e organizá-los numa linha do tempo. Avanços recentes de teóricos das cordas exploram como o tempo pode perder sua última característica. Eles investigam o tempo nas singularidades de buracos negros, usando o princípio holográfico da teoria das cordas. Um holograma é uma imagem que cria a ilusão de profundidade. Apesar de ser plano, parece que um objeto sólido está suspenso no espaço 3D. O princípio holográfico sugere que nosso universo opera como uma projeção holográfica. Nessa analogia, a interação de partículas quânticas cria profundidade, adicionando uma dimensão espacial extra não inerente ao sistema original. Mas nem toda imagem é um holograma. Requer um padrão específico. Se um holograma for danificado, a ilusão se desfaz. Nem todo sistema de partículas pode gerar um universo como o nosso. O sistema exige um padrão preciso. Quando ele desenvolve as regularidades que antes faltavam, uma dimensão espacial emerge. Por outro lado, se o sistema perde sua ordem, a dimensão desaparece. Pense no colapso de uma estrela em um buraco negro. Embora a estrela pareça 3D, ela é um padrão num sistema de partículas 2D. Aumento da gravidade estelar intensifica a vibração do sistema plano. Ao surgir uma singularidade, a ordem se desfaz. Este processo é como o derretimento de um cubo de gelo. A ordem das moléculas de água se torna a desordem caótica de um líquido. Assim, a terceira dimensão se dissolve. E ao se desfazer a dimensão espacial, o tempo a segue. Se você caísse em um buraco negro, o tempo no seu relógio variaria, dependendo da sua distância do centro, determinado pela dimensão espacial em colapso. Ao desintegrar-se essa dimensão, seu relógio começaria a girar descontroladamente, tornando impossível localizar eventos ou a posição de objetos. O conceito geométrico de espaço-tempo deixa de existir. Em termos práticos, espaço e tempo não fornecem mais um arcabouço para entender o mundo. Ao tentar medir suas posições, objetos parecem ocupar múltiplos locais de uma só vez. As distâncias espaciais perdem sentido, pois objetos podem se teletransportar sem atravessar o espaço intermediário. Este fenômeno permite até que a marca de um astronauta desafortunado que cruza o horizonte de eventos do buraco negro, o ponto sem retorno, consiga escapar. Se espaço e tempo somem na singularidade, o horizonte de eventos perde sua definição clara. A teoria das cordas não só suaviza a singularidade, a substituindo por um conceito mais aceitável e mantendo o resto do universo inalterado. Em vez disso, revela um colapso maior das ideias de espaço e tempo, com efeitos que vão muito além da singularidade. A teoria ainda se baseia no tempo dentro do sistema de partículas. Cientistas buscam desenvolver um conceito dinâmico que não assuma a existência do tempo. Até lá, o tempo persiste. Enraizado na física, seu desaparecimento total ainda não foi imaginado. A ciência aborda o incompreensível, dividindo-o em etapas. O mesmo vale para o fim do tempo. Refletir sobre ele aprofunda nossa compreensão de nosso lugar como mortais no universo. As qualidades que o tempo perderá são essenciais à nossa existência. A unidirecionalidade do tempo é crucial para a evolução. Sua duração e escala, para erguer estruturas complexas, a ordem causal, para que processos se desenvolvam, e a separação espacial, para criar ordem no mundo. Ao se perderem, perdemos nossa prosperidade. Podemos imaginar o fim dos tempos, mas ninguém o vivenciará, tal como não estamos conscientes da própria morte. Nossos descendentes, ao fim do tempo, enfrentarão desafios crescentes no universo hostil, e seus esforços só acelerarão o inevitável. Não somos vítimas passivas do fim do tempo. Nós contribuímos. Com nossa existência, convertemos energia em calor, contribuindo para a degeneração do universo. O tempo deve cessar para que vivamos. E é tudo por este vídeo. Obrigado por assistir. Meu vídeo sobre paradoxos do tempo está na tela. Te vejo lá.